como exilado. Ele passou 70 anos, porque esse foi o tempo que o povo passou no cativeiro babilônico. E persa, depois Medo-Persa. É claro que ele viveu mais anos, mas não mais como exilado, agora como livre, porque depois o rei Ciro libertou, não é? O povo que queria voltar para Jerusalém. Agora, por que o povo de Judá foi para o cativeiro babilônico? Por que eles passaram 70 anos lá? Qual a razão de Deus deixar, não é? Permitir que os sacerdotes fossem levados, que os nobres fossem levados, porque Daniel, ele era um nobre, um jovem nobre de Jerusalém. E ele vai junto com seus amigos também nobres. Sadraque, Mesaque, Abednego, eram jovens nobres do povo de Deus. Então, assim, o povo de Judá, de Jerusalém, né? Jerusalém era a capital da Judéia, foi para o cativeiro babilônico, e o povo do norte de Israel, chamado de Israel, foi para o cativeiro assírio. Mas houve uma razão específica, porque Deus permitiu que eles fossem levados e envergonhados, porque Nabucodonosor entrou em Jerusalém, irmãos, destruiu tudo. Destruiu os muros, destruiu o templo, destruiu tudo que tinha de valor, levou tudo que tinha de valor dentro do templo, dentro das casas dos nobres. Agora, quando nós vamos analisar o contexto, nós vamos entender por que Deus permitiu. Porque o povo de Israel estava infringindo as leis de Deus, especialmente o primeiro e o segundo mandamento, porque eles começaram a adulterar espiritualmente com outros deuses pagãos. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim? Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás diante delas. E o povo de Judá tinha infringido esses dois mandamentos, mas havia um outro mandamento, que é a causa deles terem passado 70 anos na Babilônia. Foi o quarto mandamento sendo quebrado. Qual é o quarto mandamento? Guardar o dia de sábado. E não era só guardar o dia de sábado, mas era o ano sabático. A cada 6 anos a terra era trabalhada, a terra era cultivada. Mas no 7º ano era a lei de Deus. A terra não podia ser trabalhada, cultivada. Ela tinha de ser parada. Ela tinha de descansar. E sabe por quantos anos o povo de Judá não observou o quarto mandamento? Por 490 anos. Se você colocar 70 vezes 7... dá 490 anos. Onde está isso, pastora Cindy? Êxodo 23, 10, está na lei de Moisés. Êxodo 23, 10 e 11. Plantem e colham os produtos da terra por 6 anos. Diga comigo, 6 anos. Mas no 7º ano, diga comigo, 7º ano, deixem que ela se renove e descanse sem cultivo. Aí o que o povo fez? Segundo Crônicas 36, a partir do verso 17. Então o Senhor trouxe o rei da Babilônia contra eles. Quem era o rei da Babilônia? Nabucodonosor. Os babilônios mataram os jovens e foram atrás deles até dentro do santuário. Não tiveram piedade nem dos rapazes, nem das moças, nem dos idosos e doentes. Deus os entregou todos nas mãos do rei. Ele levou para a Babilônia todos os utensílios grandes e pequenos do templo de Deus e todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio do rei e de seus oficiais. Seu exército queimou o templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém, queimou todos os palácios e destruiu tudo o que era de valor. Os poucos habitantes que sobreviveram foram levados para o exílio na Babilônia e se tornaram servos do rei e de seus filhos, até que o reino da Pérsia conquistou o poder. Cumpriu-se desse modo a mensagem do Senhor transmitida por Jeremias. A terra finalmente desfrutou o seu descanso sabático e permaneceu desolada até que se completaram os 70 anos, conforme o profeta havia anunciado. Diga assim, meu Deus. Eu não sei, põe de novo para mim o versículo 21, porque eu acho que, como eu trouxe na nova versão transformadora, olha como é que está na versão daqui. Por que o povo foi para o cativeiro, irmãos? Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados.
Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. O que Deus estava fazendo? Trazendo o seu povo de volta para o centro da sua vontade, para o centro dos seus preceitos. Deus, Ele vai mover céus e terra para nos realinhar ao centro da sua vontade, quando Ele tem um plano na nossa vida. Ah, Judá sofreu? Claro que sofreu. Você viu aqui os jovens sendo mortos, o templo sendo destruído, o centro da adoração da vida do povo de Israel sendo destruído. Os utensílios que foram consagrados unicamente para o uso de Deus foram levados pelos pagãos. Sem contar que Jerusalém ficou sitiada por muitos e muitos e muitos anos. Meus irmãos, que desgraça, que desolação. Até os olhos do rei, eles queimaram. E Deus precisou agir com dureza com seu povo, para alinhar o seu povo de volta ao seu propósito, irmãos. Porque desobediência gera consequências. Diga comigo assim, quem não obedece, padece. Eu não sei, talvez você esteja sendo realinhado ao propósito de Deus. Talvez o sofrimento pelo qual você esteja a passar nesses últimos dias, nesses últimos tempos, seja porque Deus chamou você para uma missão e você está se desalinhando, infringindo a lei de Deus, a lei natural de Deus. E o Senhor está movendo céus e terras para trazer você de volta para o centro do seu propósito, o centro da sua missão. E Daniel, irmãos, ele foi um daqueles que juntamente, não é? Nobres, foram levados para o cativeiro. E foi lá no cativeiro que Deus revelou a Daniel o que vai acontecer, ou coisas que já estão acontecendo em nossos dias. Imagina, 500 anos antes de Cristo, ou seja, há 2.500 anos mais ou menos atrás, Deus revelou a Daniel quais os reinos que viriam depois da Babilônia. Babilônia, Medo-Persa, grego, Império Romano. Tudo isso Deus mostrou para Daniel. Deus falou com Daniel das 70 semanas que vai acontecer no final dos tempos, lá em Apocalipse. Foi Deus que falou com Daniel quais as características do anticristo. Meu Deus, quanta revelação teve Daniel na Babilônia. E aqui no capítulo 10 nós vamos ver que Daniel, ele tem algo a ser recebido de Deus para ele como revelação. Deus estava para revelar coisas profundas, poderosas para Daniel. E Deus já tinha revelado, mas não chegou até Daniel. Daniel, ele entendeu por discernimento que ele estava envolvido numa batalha espiritual. Então, o que faz Daniel para receber a resposta de Deus? Entra num jejum de 21 dias. Entra num propósito espiritual de 21 dias. Ele não vai para a carne como muitos de nós fazemos. Ele não vai para as murmurações e reclamações como muitos de nós fazemos. Não, ele vai para o jejum e para a oração. Porque Daniel era um homem espiritual, não era um homem carnal como muitos de nós somos. Ele entendeu que a guerra era espiritual. E ele começa então um jejum. Porque Deus havia enviado a provisão, a revelação, a resposta. Mas havia demônios que estavam nos ares, impedindo que a bênção chegasse até Daniel. E ele fala isso a partir do verso 1 do capítulo 10. No 3º ano do reinado de Ciro, olha, já não era Nabucodonosor mais, já não era Babilônia mais, porque a Babilônia agora foi conquistada pelos medo-persas. Agora era o rei Ciro, rei da Pérsia. Daniel, também chamado de Beltesazar, teve outra visão. Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro, tempos de guerra e de grande dificuldade. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto, 21 dias.
Durante todo esse tempo não havia comido nada saboroso. Não tinha provado nenhuma carne e nenhum vinho, e não tinha usado nenhuma loção perfumada, até passarem as 3 semanas. Até deixou de passar perfume. 21 dias. Por quê, meus irmãos? Há momentos que até o céu parece que é de bronze quando nós oramos, não é? Parece que a nossa oração não passa do teto. Você já experimentou isso? Você já experimentou você orar, você adorar, você clamar e você não sentir que a sua oração está sendo ouvida por Deus? Parece realmente um bloqueio nos ares. E o que o apóstolo Paulo fala sobre a nossa guerra espiritual? Porque muitas vezes é a guerra espiritual. Já vou partilhar aqui o que Daniel viveu. Nós não vamos vencer essa guerra na carne, no braço de carne. Nós não vamos vencer essa guerra com os nossos argumentos humanos, não. Paulo fala que as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, não são carnais, mas são espirituais e são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas e de sofismas que se levantam. Daniel estava experimentando isso na sua própria vida. E vamos lembrar, irmãos, que Daniel não era um menino, não era um jovem como que nós temos visto aqui, né? Usados por Deus. Daniel já era um velho. Quando você tem a ideia de Daniel na cova dos leões, o que você pensa? Daniel, um jovem na cova dos leões. Daniel já tinha 80 e tal anos quando foi para a cova dos leões. E aqui, né, nesse tempo aqui de revelação que o Senhor começou a dar para ele, já era um senhor, um ancião. E ele teve de usar as armas da sua guerra, que não eram armas carnais, porque essa guerra aqui não era uma guerra carnal. E eu consegui tirar aqui desse texto, irmãos, algo que o Senhor ministrou no meu coração profundamente. Eu ia para outra direção, porque esse capítulo 10 aqui é um capítulo muito profético. Mas eu não vou entrar nessa linha, até porque não tive muito tempo para preparar. Eu gosto de gastar tempo para preparar as pregações. E eu gasto muitas horas, quem me conhece sabe, eu gasto 8 horas no mínimo para preparar uma pregação. Não é chegar aqui e começar a encher linguiça. Eu não consigo ser assim, não consigo. Eu sou sistemática. Eu sou uma pessoa sistemática. Gosto das cadeiras arrumadinhas. Ontem os jovens estavam arrumando, eu falei, peraí, gente, não passa esfregona ainda não, que eu vou alinhar as cadeiras. Gosto de tudo alinhadinho. Pode ser perfeccionismo, né, e tal, mas gosto. E com a palavra de Deus eu sou mais ainda. Então, um dia ainda vou pregar profeticamente aqui o texto. Mas eu tirei coisas práticas que eu creio que o Espírito Santo foi que levou para nós concluirmos esse final de semana tão abençoado. Então, eu tirei daqui 4 características daqueles que são escolhidos por Deus. Você é escolhido por Deus? Antes de você falar amém... Bom, quem falou amém tem convicção, né? Eu posso falar amém, que eu tenho convicção de que eu sou escolhida pelo Senhor. Antes de você falar amém, preste atenção na pergunta. Você é escolhido pelo Senhor? Porque a palavra diz assim, muitos são chamados, foi o próprio Jesus quem disse isso. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Porque não basta ser chamado, o Senhor chama a todos. Mas nem todos são escolhidos. Porque Deus não quer escolher, não. É porque nós não nos deixamos tratar por Deus. Nós não nos deixamos, irmãos, amadurecer. Nós ainda continuamos 10, 20, 30, 40 anos conhecendo a Bíblia, mas como crentes meninos. Como crentes carnais. Qualquer pedrinha no caminho nos derruba. Sabe que as pedras grandes não nos derrubam, não. Você vê uma pedra grande, você foge dela. Mas uma pedrinha pequena, às vezes, você tropeça. Às vezes nós deixamos as pequenas raposinhas entrarem na nossa vinha que estão em flor. As grandes raposas, né, os grandes problemas, os grandes desafios, nós conseguimos vencer com muita facilidade. Mas as raposinhas, elas vão entrando nas vinhas para destruir as vinhas sutilmente. Então não basta ser chamado, tem que ser escolhido. Então essa palavra aqui é para quem é escolhido. 4 características. A primeira característica, são preciosos para Deus.
Você que tem convicção que você é escolhido, diga assim: eu sou precioso para Deus. Aleluia! Quantos escolhidos nós temos aqui, glória a Deus. E no verso 11, o Senhor diz assim, o Senhor não, né? Gabriel provavelmente tenha sido o anjo enviado para estar ali falando com Daniel, porque Gabriel era um anjo que Deus enviava para levar mensagens. Então ele disse o homem, pode ver que é homem com letra minúscula, e quando fala Senhor também que com letra minúscula, era Gabriel provavelmente. E o homem me disse: Daniel, você é muito precioso para Deus. Por isso, ouça com atenção o que tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei ainda tremendo. No verso 19, mais uma vez, o anjo repete para Daniel: não tenha medo, ele disse, pois você é muito precioso para Deus. Agora eu pergunto para você, será que Daniel era diferente de nós? Por isso que ele era precioso para Deus? Irmãos, sabe o que muitas vezes nós fazemos com a Bíblia? Nós pegamos homens e mulheres que viveram grandes milagres de Deus e nós colocamos essas pessoas num patamar onde elas nunca estiveram. Nós endeusamos esses personagens. Nós quase que canonizamos esses personagens como se fossem diferentes de nós. Você pensa em Daniel na cova dos leões e você se pergunta, será que se fosse eu sairia ileso como Daniel? Acho que não. Você mesmo responde. Porque você acha que você é diferente de Daniel. Se eu perguntar para você aqui agora, você teria capacidade para ser jogado na cova dos leões e sair de lá vivo? Você ia dizer assim, não. Mas se Daniel estivesse aqui diante de mim, e eu perguntasse, Daniel, se você passar novamente por uma outra tribulação como essa da cova dos leões, você está em capacidade? Você acha que você sairia? Ele também ia falar que não. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza na hora que nós estamos passando na luta. Nenhum de nós aqui pode dizer, se alguém colocar uma arma na minha cabeça, me mandar negar Jesus, eu não nego não. Pensa direitinho. Pensa direitinho se você não acha que negaria. Por isso que os discípulos na última ceia, quando Jesus disse, um de vocês vai me trair, eles começaram a se perguntar, Senhor, por acaso sou eu? Eles também tinham convicção que não prestavam para nada, irmão. Nós, sem Jesus, sem a graça de Deus, nós não prestamos para nada. Nossas justiças são como trapos de imundícia. Você, marido, você vê um homem entrar na sua casa, violar sua mulher, violar suas filhas, e dizer, nega Jesus, porque se não negar Jesus, vou violar sua mulher e suas filhas. O que você faz? É que nós estamos no mundo, irmãos, parece que faz de conta, no Ocidente. A igreja está muito livre. A igreja está muito livre. Mas eu vou dizer, está pertinho de nós. Os entendedores entenderão. Está pertinho de nós. Agora, é hoje, dia das eleições. Portugal está recebendo um jihadista aqui para dar uma palestra na comunidade islâmica. Está entrando. Está entrando. Tá? Por quê? O Senhor está dizendo assim, a minha igreja está muito confiante. Minha igreja não está sabendo andar com quem vai a pé, não. Eu vou fazer com aqueles que não estão conseguindo andar com os que vão a pé. Se eles vão conseguir andar com os que vão a cavalo. Irmãos, nós temos que ficar atentos. Mas nunca estamos preparados. Porque é só na hora que a graça de Deus superabunda na nossa vida. Não olha as pessoas que não estão negando Jesus pela sua fé, que são heróis e heroínas, que são diferentes de nós, não. É na hora da luta, é na hora da tribulação, é na hora do nega ou não nega, que a graça de Deus vem e superabunda. E aí vem eu acredito, né, irmãos? Eu acredito. Na hora da morte, o Senhor dá um escape de um jeito ou de outro. Porque Jesus disse, aqueles que creem em mim jamais verão a morte. O Senhor leva, irmãos, antes da dor, o Senhor leva. Antes de Paulo receber aquela guilhotina no pescoço dele, o Senhor já tinha levado a alma dele, o espírito dele já. Só o corpo ficou ali. Meu corpo está sendo oferecido por libação. Meu corpo está sendo oferecido por libação. Ele também cria.
não veria a morte. Jesus falou, está falado. Só houve um homem, irmãos, que nunca pecou. Esse homem foi Jesus. Os outros, seja Daniel, seja Elias, por mais santos e piedosos que eles tivessem sido, eles eram falhos como você e como eu. Mas eram preciosos para Deus. Eram preciosos para Deus. Daniel, o grande Daniel das 70 semanas, o grande Daniel da cova dos leões, o grande Daniel que foi um grande administrador, conselheiro na Babilônia, o grande Daniel não era diferente de você e de mim. Ele próprio uma vez orou e disse: Senhor, nós pecamos. Eu não lanço minhas orações perante Ti, confiado nas minhas justiças, mas nas Tuas muitas misericórdias. O próprio Tiago, irmão de Jesus, ele escreve dizendo: Elias. Sabe o grande Elias? Que a gente põe lá no patamar. Uau, Elias. Envergonhou os falsos profetas de Baal, os falsos profetas de Acera, matou todos no vale do Quizon. Mas Elias fugiu de uma mulher logo a seguir. Foi para a caverna, pediu a morte. Temperamental, extremamente melancólico e colérico, estava um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. Tiago fala: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Irmãos, isso deve trazer conforto ao nosso coração, porque Elias também era muito precioso para Deus. Ele era sujeito às mesmas paixões, tentações, fraquezas que nós, e orou, e não choveu sobre Israel por 3 anos e meio, e depois orou e veio a chuva. Meu Deus! O amor de Deus, irmãos, não tem a ver com quem nós somos, mas com quem Ele é. Não apenas por quem sou. Não é esse dos hinos favoritos? Acho que Deus te ama muito, se dá, viu? Que até estragou o ar-condicionado, que eu sei que tu estava ali orando, a friorenta. Eu estava ali feliz no meu ladinho, irmão. Oh, glória a Deus. Ai, está tão fresquinho aqui dentro, vou até pregar melhor hoje. Meu Deus, olha, minha pele está até, ó. Porque quando está com calor, irmão, o negócio agarra assim, ó. Igual lá em São Tomé. A umidade é tão grande que a gente não escuta nem o... Foi só eu falar que estava feliz, e a Cidá começou a tossir, o negócio estragou. Falei: Jesus te ama muito, Cidá. Ô, Heber, mas Jesus vai te usar, tá bom? Que a igreja tem o sindicato das friorentas, mas também tem das calorientas. E Deus ouve um pouquinho a cada uma, né? Até a igreja do Barreiro tem ar-condicionado. Glória ao Senhor pela sua provisão, e ao Heber por ter ido lá também com generosidade abençoar nossos irmãos. Irmãos, sabe o que é? Tudo nessa vida é possível quando nós estamos lidando com a humanidade. Mas sabe o que é impossível? Deus deixar de nos amar. Isso é impossível. Deus deixar de nos amar. Então, se Deus chegou para Daniel, que embora tenha sido um homem de oração, um homem temente, né, um homem que confiava no Senhor com todo o seu coração, Deus enviou uma mensagem dizendo 2 vezes para ele: Daniel, você é muito precioso para Deus. O Senhor está falando para você nessa manhã também. Põe o seu nome lá. Filho, você é muito precioso para mim. Filha, você é muito preciosa para mim. Nós temos dificuldade, nós recebemos o amor, irmãos, porque nós somos desconfigurados por causa do pecado. Nem receber amor nós sabemos. Até nós sabemos dar, mas nós não sabemos receber. Ontem eu estava sentada ali no computador, organizando o programa do culto, passou a pastora Jen, e ela disse assim: Cindy, você está tão linda. Aí eu falei alguma coisa para ela, eu não lembro o que eu falei, não. Eu disse assim: sei lá o que eu falei, irmãos, eu sei que eu não falei obrigado. Aí ela falou: Cindy, você só precisava olhar para mim e falar thank you. Aí eu falei assim: mas se eu falar thank you, parece que eu estou recebendo, né, aquela... Aí ela falou: é por orgulho? Eu falei: não, não é por orgulho. Eu acho que é mesmo uma dificuldade de receber um elogio. Nós sabemos elogiar, mas não recebemos o elogio. Sempre que alguém fala, eu vou parar com isso, irmão, eu vou parar com isso. Ontem falaram que eu estava bonita, eu já falei assim: é minha roupa da Shein, custou 7 euros. Vou parar com isso, porque é uma forma de não receber o elogio. Ai, pastor, você está tão linda, então agora eu aprendi. Obrigada. Pronto.
Pastora Ediane, você está tão linda. Cidá, tu concordas? Tu estás tão linda hoje, Cidá. Não é só hoje, é sempre. Oh, meu Deus. Que autoestima. Alinhadinha. Oh, glória. Então, Cidá, tu és muito preciosa para Deus. Segunda característica. Viu, seu Ricardo? Seu não, que é mais novo que eu. Você é muito precioso para Deus. O Senhor trouxe você aqui nessa manhã para receber essa palavra, viu? Para ser realinhado ao propósito de Deus na sua vida, para a sua casa. Mas olha, somos preciosos, mas olha a segunda característica. Dos versículos 7 a 10. Vai mostrar que nós somos limitados em nós mesmos. Preciosos, mas vasos de barro. Versículos 7 a 10. Somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram alguma coisa. Não viram coisa alguma. De repente, porém, eles se encheram de terror e correram para se esconder. Assim, fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária. Perdi as forças, fiquei muito pálido e quase desfaleci. Então ouvi o homem falar e ao som de sua voz perdi os sentidos e fiquei ali estendido com o rosto no chão. Nesse instante, a mão de alguém me tocou e me pôs ainda trêmulo sobre minhas mãos e meus joelhos. Versos 15 a 17. Então, enquanto ele falava comigo, eu olhava para o chão. Olha, ele não conseguia olhar para cima. Sem conseguir dizer uma única palavra. Então, aquele que se parecia com um homem tocou meus lábios e eu abri a boca e comecei a falar. Disse aquele que estava diante de mim, estou angustiado por causa da visão que tive e me sinto muito fraco. Minhas forças se foram e mal consigo respirar. Ué, mas o muito amado por Deus, o precioso para Deus, perdeu as forças, não conseguia falar, ficou muito angustiado. Irmão, sabe o que eu acho muito interessante? Que Daniel está falando aqui que todos os que estavam com ele ficaram aterrorizados, porque viram uma movimentação espiritual. Sabe o que eu acho interessante, conectando aqui com essa história de Daniel, foi Saulo no caminho para Damasco. Que ele recebeu uma visão, ele fala para o rei Agripa, eu não fui fiel à visão celestial que eu tive lá no caminho para Damasco. Mas os homens que estavam com Saulo também ouviram a voz, ouviram o movimento, viram o movimento, mas não viram a visão. Aqui em Daniel também. Eles viram a movimentação, mas só Daniel teve a visão, como Saulo de Tarso, só ele teve a visão. Não é? Isso aqui é muito interessante, porque quem tem visões de Deus, irmãos, é diferente. Quem tem visões de Deus, eles estão vendo, não só ouvindo, eles estão vendo alguma coisa. Eles estão visualizando alguma coisa no espírito. E é por isso que muita gente só participa do movimento como testemunhas. Não consegue ver a visão. E daí, a chegarmos à conclusão da razão porque muita gente não entende aquilo que nós vivemos. Não entende aquilo que nós estamos fazendo. Os sacrifícios que nós fazemos, as entregas que nós fazemos, no nível de conversa que nós temos, porque vê a movimentação, mas não vê a visão. Só Daniel viu a visão. Então, deixa eu dizer uma coisa para você que disse que é escolhido, chamado e escolhido. Não fique desapontado quando alguém não entender o nível de revelação que você está tendo. E às vezes é dentro de casa. Você tem um nível de revelação, de entendimento, de luz sobre determinado assunto, mas alguém não consegue entender, não está na mesma página, não está na mesma sintonia. Às vezes a pessoa olha a outra dançando na chuva e critica porque não está ouvindo a música. Imagina se eu estivesse aqui, imagina assim, eu estou aqui dentro da minha mente, vamos supor que eu esteja ouvindo uma música. Deixa eu ver que música. Que ruge o leão. Glória. Vocês estão toda lá, a louca lá. Você não está ouvindo a música que eu estou ouvindo. É como se eu tivesse um fone no ouvido.
e tivesse lá. Eu agora não faço mais isso, mas eu costumava colocar fone no ouvido ou colocar o som do carro bem alto. E ficava. A gente, quando é mais novo, a gente faz muita coisa que não devia, né? E colocava na altura. E eu vinha para cá, né, para Charneca, e voltava sempre sozinha, que o pastor Eduardo pastoreava lá em Sintra. E eu vinha, a igreja era muito intensa, nós chegamos a ter 200 membros ali na igreja da Charneca, perto ali das piscinas. E a pastora Cissa morava aqui já, então eu vinha, ela ficava e eu ia embora. Chegava em casa, às vezes, 2 horas da manhã, era muito intenso o ministério. E eu botava o som alto, tal, e tal. Até um dia que a ambulância estava atrás de mim, ó, e os carros passavam assim, faziam... E eu não entendia nada. Quando eu fui ver, irmão, a ambulância atrás de mim. Nunca mais eu coloquei som alto. Mas imagina que você está com o fone e está lá. Aí entra alguém lá no seu quarto de oração, ou lá no seu trabalho, lá na cozinha, no casa de banho. Mas por que essa pessoa está falando línguas? Por que está assim, adorando? Porque não está entendendo o que ela está sentindo, o que ela está vendo. E às vezes nós somos criticados, irmãos. Nem todos vão compreender mesmo, não. Daniel ficou fraco, ele caiu no chão, ele não teve forças. Saulo também caiu, não sei se foi do cavalo, né? Tem gente que prega e fala que Saulo caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala que ele estava num cavalo, mas vamos supor que ele tenha caído do cavalo. Caiu. Se não estava no cavalo, caiu na mesma, o que fala que caiu no chão. Mas João, caiu, né? João lá em Apocalipse, lá na ilha de Patmos, também caiu. Porque é isso que a glória de Deus faz conosco, irmãos. Tantos outros na palavra de Deus não tiveram forças físicas para estarem diante de grandes revelações, de visões de Deus, da presença Shekinah de Deus. Nessa conferência aqui, crianças caídas no chão, adultos caídos no chão, crianças vindo na frente pedindo oração, e a pastora Jen ficou emocionada, porque as meninas, os meninos, tudo criança vindo aqui. Meu filho, por que você quer que eu ore por você? Pensou que ia pedir um carro para o pai, para a mãe, uma roupa nova, uma viagem. Eu quero mais experiência com o Espírito Santo. Eu quero conhecer mais de Deus. E as lagriminhas tudo caindo no chão. Irmãos, tudo caído no chão. Isso é só quem é espiritual que entende. Quem é carnal, natural, não entende não. É um desperdício, né? Desperdício. Eu amo quando Deus nos derruba, irmãos. Eu amo quando Deus me derruba. Você já teve experiência assim? De ficar tão fraco fisicamente, que a glória de Deus é tão forte, a Shekinah de Deus, o cabode de Deus é tão forte que você não consegue ficar de pé? Eu já tive várias experiências assim, eu estou querendo ter outras, porque isso transforma a vida da gente. Quase de ter de ir para casa carregada. E é bom quando Deus nos derruba, é bom quando Deus nos vence. É bom quando Deus pega um Jacó e fala: Jacó, você não é nada, você é fraco, você é amado por mim, você é precioso para mim, mas você é fraco, você é de barro. E eu vou marcar você, vou derrubar você para você ser levantado no novo homem. Você não vai mais ser enganador, você vai ser Israel, e para isso eu tenho que derrubar você. Isso aconteceu com Daniel, irmãos. Para que Daniel entendesse que, embora ele fosse precioso para Deus, ele não era autossuficiente. Se a própria presença de um anjo, não é o anjo não, porque o anjo do Senhor é o próprio Jesus, o anjo, não, era um anjo, era provavelmente o Gabriel, já deixou Daniel sem forças. Imagina, irmãos, a presença de Deus. Um pastor amigo meu disse assim: Cindy, não sei o que está acontecendo comigo. O pastor Salomão, os irmãos conhecem, né? Quando é coisa boa, a gente pode falar. Cindy, não sei o que está acontecendo comigo. Nessa idade, agora o Espírito Santo não pode fazer cosquinha em mim. Sabe o que é cosquinha, irmão? Cócegas. Aí a gente fala cosquinha, né? Só o Espírito Santo está fazendo cosquinha, eu já me derramo todo, eu já estou... Né? Eu pensei, parece mulher na menopausa, né? Que mulher na menopausa uma hora chora, outra hora ri, outra hora, né? Está com as emoções lá e cai. Oh, mas os homens também têm andropausa, se calhar é isso, né, irmãos? Fazer cosquinha para nos mostrar que o poder vem dele. Olha para o seu irmão e diga: você é precioso para Deus. Mas é fraco. Fala. Mas é fraca. Não pensa que você é forte, não. Que quando Deus fala que você é forte, é para provar para você que a força vem é dele. Desconecta. Lembra o pastor Jerry ontem? Olha como é que é?
O pastor Jerry, acho que tem uma veia artística, né? Sabia que ele é baixista? É baixista. Ele tem uma veia artística. A filha dele é artista de Hollywood. Se você assistir aquele filme Up, do George Clooney, ela está atuando naquele filme. É uma menina linda. Ela mora em Hollywood e ela e o marido são donos de uma produtora. Eles fazem grandes produções para grandes empresas. Inclusive, a última agora foi a Dior, né? Então, são cristãos também. O pastor Jerry está sempre lá com artistas, fazendo um pequeno grupo. Está sempre lá na Califórnia. Ele vai várias vezes por ano para estar trabalhando unicamente com artistas. Ele não promove muito isso, não, mas eu posso falar que eu sei, né? O pastor Jerry é um homem muito de Deus, viu, gente? Então, o que ele fez, né? Vamos conectar aí, vamos estar conectado com o Espírito Santo, porque senão, irmãos, a gente um cabo tirado da ficha. É isso que nós somos. Perde todas as forças, perde toda a potência. Terceira característica de quem é escolhido pelo Senhor. Olha, irmãos, essa daqui é poderosa demais. Eles são ouvidos desde o primeiro momento que começam a orar. No verso 12, em seguida, ele me disse: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido. E eu vim em resposta à sua oração. Irmãos, olha só, Daniel estava a orar e a jejuar por 21 dias. Porque Daniel entendeu que a resposta não vinha. Ele estava vivendo o quê? Uma batalha espiritual. E aí vem o anjo e diz para ele: você está sendo ouvido desde o primeiro momento em que você aplicou o seu coração a entender. Mas por que Daniel não recebeu logo a resposta, irmãos? Por que a resposta não chegou? Deus não é soberano o suficiente para rasgar os céus, open up the heavens. Deus não é poderoso para rasgar os céus e vir com a resposta? Por que Deus não fez isso? Por que Daniel ficou 21 dias naquela luta intensa? E provavelmente é por isso também que ele caiu, porque ele estava fisicamente fragilizado por causa da falta, não é, de proteínas. Não comeu carne, não comeu açúcar, nem perfume o homem passou. É porque realmente fez um jejum completo. Teve uma vez que 1 mês eu fiquei sem passar batom. Pô, foi um jejum que eu fiz, irmãos, um jejum. Porque os irmãos que me conhecem é que sabem, né? Eu posso ficar sem roupa bonita, sem sapato, não ligo para nada dessas coisas. Mas perfume e batom não fico sem não, irmãos. Fico sem não. Eu gosto de perfume, o meu perfume, né? Gosto do meu perfume e gosto de passar batom. Fraquinho, mas gosto. Mas teve um mês que eu tirei os brincos e tirei o batom. É um jejum que eu vou fazer. Aí eu lembro que até a pastora Carla falou: ó, pastora Cindy, cadê o seu batom? E o seu brinco? Eu disse: não, eu estou no propósito. Daniel fez isso também, né? Nem perfume me passou. Senhor, por favor, acho que eu não vou deixar de passar perfume, não. Mas não é isso que nós argumentamos com Deus, quando nós oramos e a resposta não chega? Senhor, então, tua palavra diz que se eu orar em nome de Jesus, eu vou ser ouvido, Senhor. A resposta vem, Senhor. O Senhor traz a resposta, o Senhor envia a provisão. Mas por que eu estou orando, Senhor, por meses, anos, e a resposta não chega? Irmãos, o Daniel não chegou, não. E há 3 razões. 3 motivos, não é? Da resposta não chegar de forma imediata. Primeiro, anota aí no seu espírito. Deus está nos preparar para a resposta. Pode ser isso. Pode ser que a resposta não chegue na hora que nós oramos, porque Deus está preparando o nosso espírito para nós recebermos o peso de glória que vem com aquela resposta. Porque nós não temos preparo para tudo aquilo que pedimos. Nós andamos no tempo daqui, ó, cronológico. Nosso tempo é chamado de cronos no grego. O tempo de Deus não é cronos, o tempo de Deus é kairos. O tempo perfeito de Deus. O kairos de Deus, um dia como 1000 anos como um dia. E nós não, nós somos tão limitados que nós andamos no cronos. Então nós oramos agora e queremos a resposta agora. Mas nem sempre Deus vai dar a resposta na hora, porque Deus está nos preparando. Você não pega um revólver e coloca na mão de uma criança. Você não pega uma faca afiada e põe na mão de uma criança.
Porque aquilo que pode ser bom em certas situações, quando a pessoa já tem maturidade, vai ser letal quando não tem maturidade. Primeira razão. Segunda razão pode ser também que a resposta de Deus seja não. Não. Deus não tem que dar tudo que nós pedimos. Deus não tem que falar sim para tudo que nós pedimos. Você é pai e mãe e sabe que você não pode dar tudo que o filho pede, embora você tenha condições, às vezes, de fazê-lo. Então, Deus, muitas vezes, vai falar não. Fala como pai. E Tiago fala isso. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem errado. Vocês pedem mal para gastar nos próprios deleites. Não vai glorificar a Deus. Deus não vai dar. Vai levar você a se perder? Deus não vai dar. Você até pode procurar pelas próprias mãos e conseguir até. Deus fala, vai a sua própria sorte, a sua própria vida. Mas não é minha vontade, eu não vou dar. Você pode até cavucar lá e tirar, vai. Mas não vai ser bom. E o pastor Jerry ainda falou aqui, será que a gente consegue falar amém para as portas fechadas? Difícil falar amém para portas fechadas, não é, irmãos? E eu louvo a Deus, sabe? Por Deus não ter me dado tudo aquilo que eu já pedi um dia na vida. Porque se Deus tivesse me dado tudo que eu pedi e brigava para ter, e ficava triste quando Deus não fazia aquilo que eu pedia, e eu entrava em crise dizendo, se a tua palavra diz que eu posso pedir em nome de Jesus, por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não me dá? Né? Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu louvo a Deus por Ele ter fechado portas, ter dito não. Porque eu podia hoje estar perdida, desalinhada, desconfigurada do seu propósito para a minha vida. Então, glória a Deus, não é? Porque o Senhor disse não. Então, se Deus não deu, pode ser que Ele está preparando você para ter condições de receber, ou porque Ele disse não. Mas também, terceira, porque pode haver uma batalha nos ares. É aí que nós precisamos de discernir. É aí que entra o discernimento espiritual na vida de um crente espiritual. Porque o carnal vai reclamar, o carnal vai sair da igreja, o carnal não quer saber mais de Deus, porque Deus não está ouvindo suas orações, ele vai embora. Porque não tem profundidade em Deus. Jesus falou que na hora da prova vai embora, não tem profundidade. Qualquer luta o derruba. Quando Paulo fala da nossa luta que não é contra carne e sangue, ele fala o quê? Mas contra principados e potestades dos ares. Nós não vemos os ares, irmãos. Nós olhamos e não vemos nada. Mas os ares estão cheios de demônios. Se nós tivéssemos um pouquinho de visão, se Deus nos desse a oportunidade de nós vermos um pouquinho do que acontece nos ares, nós iríamos ver que nós estamos cercados por todos os lados. Então, Daniel, ele fala isso, não é? E muitas vezes, como Daniel, nós somos resistidos na oração, não por Deus. Nós somos resistidos por demônios, que tentam impedir que a bênção não chegue até nós. Você, mulher de Deus, que tem orado pela conversão do seu marido. E você fala, Senhor, mas eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho clamado, eu tenho pedido. E o meu marido não se converte. E o meu filho não se converte. E os meus pais não se convertem. Você já parou para imaginar que há demônio, que Deus já ouviu sua oração, mas há demônios nos ares impedindo da bênção chegar lá na sua casa, da salvação entrar dentro da sua família? Talvez você esteja orando por uma cura, anos e a cura não chega. E você ora, pede oração a um e outro e a cura não chega, porque talvez estejam demônios impedindo da bênção chegar até você. Talvez é uma porta de trabalho, talvez é uma situação financeira. Talvez é uma pessoa que você quer trazer para a célula e nunca vem, convidar para o culto e nunca vem. Deus já ouviu, mas E Daniel, irmãos, ele passou por isso. Ah, meu Deus, Deus já ouviu a oração dele. Deus já enviou a bênção para ele. Mas ele precisou de lutar por 21 dias para que a bênção fosse liberada nos ares. Ah, Israel, vai lá, a terra prometida é de vocês. Vou tirar vocês do Egito, vocês saem. O milagre eu vou fazer. Entrar na terra prometida, eu estou prometendo que vocês vão. Mas quando chegar lá, vocês vão ter que lutar.
Vocês vão ter que expulsar de lá os inimigos que tomaram posse da terra. Não vão chegar lá, como diz, né, a expressão popular, de mão beijada, não. Você vai ter que lutar pela sua vitória. E Daniel experimentou isso na sua própria pele. Olha Daniel 10, a partir do verso 13. Põe para mim, Inês, fazendo um favor, 13 e 14. Por 21 dias, porém. Isso daqui, o Gabriel falando para Daniel, o anjo. Por 21 dias, porém, porque ele está falando, desde o primeiro dia eu vim. A resposta veio, eu vim por causa da sua oração. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Não está falando do reino físico, não, porque o reino da Pérsia era o rei Ciro. Não está falando do rei Ciro. Rei Ciro não tinha poder de impedir a revelação de chegar a Daniel. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, o arcanjo Miguel, o arcanjo de guerra, foi enviado para ajudar o Gabriel. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu o deixei ali com os reis da Pérsia, lutando. Agora estou aqui para explicar o que acontecerá com o seu povo no futuro, pois essa visão se refere a um tempo que ainda está por vir, Daniel. E, eu estou aproveitando que o Miguel está lá lutando com os príncipes da Pérsia, lá com os demônios que agem sobre a Pérsia, para eu vir aqui trazer a resposta que você tanto tem orado nesses 21 dias. Versículo 20 e 21. Então ele disse, você sabe por que eu vim? Em breve terei de voltar para lutar com o príncipe do reino da Pérsia, e depois disso virá o príncipe do reino da Grécia. Irmãos, há demônios territoriais que agem sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossos ambientes de trabalho, sobre nossas cidades, sobre nossas nações. Mas agora lhe direi o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me ajuda na luta contra esses demônios, contra esses príncipes, exceto Miguel, o príncipe de vocês. Sabe por que muitas vezes nós estamos orando, Deus já liberou a bênção, e a bênção não chega? Porque nós não estamos pagando um preço pela nossa vitória. Não estamos, irmãos. Quem aqui tem pagado um preço de jejum para a salvação de um familiar? Eu tiro um pequeno almoço uma vez por mês. Irmãos, isso não é nada. Eu vou confessar um pecado. Eu vou confessar um pecado, está sendo gravado, né? Transmitido. Vou confessar. Eu, quando comecei essa palavra, a meditar no capítulo 10, eu comecei o jejum de Daniel. Até falei para os alunos do seminário, né? Orem por mim, gente. Vocês oraram pouco por mim, viu? Porque eu caí em tentação. Irmão, estava direitinho. Fazendo direitinho o jejum de Daniel. Quando foi ontem, no almoço lá que nós servimos, né? Aos obreiros, aos líderes e aos visitantes. E o pastor Eduardo comprou uma carne tão boa que chegou lá na minha mesa. Quando eu vi, já tinha comido, irmãos. E ainda falei com a pastora se dá assim, se você não for. Se dá, vou comer. Come, sim, come, minha filha, come, come. Aí minha consciência ficou limpa, desimpedida. Agora vou ter que fazer tudo de novo, irmão. Tudo de novo, irmão. Irmãos, agora é psicanalista, o que é que ela fala? Já tinha comido na mente, mas comer na mente é tentação, não é cair na tentação, irmão. Está dando pitaco na minha pregação aqui, se dá. Nós estamos pagando um preço muito baixo, irmãos. Jesus disse, aquele que pede, recebe. Você está pedindo? Aquele que busca, encontra. Você está buscando? Aquele que bate, a porta se abre. A vida de vitória, a vida cristã vitoriosa é uma vida de ação. A fé sem obras é morta. Se até o reino de Deus é tomado pelo esforço, imagina a vitória que nós precisamos no dia a dia. E último, os que são escolhidos pelo Senhor, olha que tremendo, são fortalecidos no Senhor. Verso 19, disse o anjo, não tenha medo, pois você é muito precioso para Deus. Que a paz esteja com você, tenha ânimo, seja forte. E enquanto ele falava, eu me senti mais forte e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceu. O conforto que nós precisamos está na paz de Deus que guarda nossos corações, irmãos. E o anjo disse 3 coisas importantíssimas aqui para guardar o coração de Daniel, para fortalecer Daniel. Ele disse,
Que a paz esteja com você. Ele ministrou paz. Olhe para quem está do seu lado, levanta sua mão direita e fala que a paz esteja com você. Essa semana pode ser que você passe por muita tribulação, que a paz esteja com você. Mas ele também disse outra coisa, tenha ânimo. Tenha ânimo. Esse tome ânimo aqui, tome fôlego. Como Deus vai usar alguém desanimado? Não usa não, irmão. Deus não usa nem mente cansada, nem gente desanimada. Tem que se tratar primeiro, tem que se fortalecer primeiro. Daniel estava lá no chão, não dava para Deus usar ele, não. Então fala para a pessoa que está do seu lado, tenha ânimo. Tenha ânimo. Como o Senhor falou para alguém aqui ontem, eu sei para quem foi, mas não vou falar para quem. Come muito do que Deus está dando para você nesses dias, porque a sua caminhada ainda será longa. E com a força dessa comida que você vai caminhar, como o Senhor disse para Elias. Tenha ânimo, caminhada é longa. E a última coisa que ele disse, ó, a paz, o ânimo e a força. Seja forte. Olha para o seu irmão e fala, seja forte. Ah, mas então é um paradoxo, eu falei que você é fraco, agora eu estou falando que vai você ficar forte. Seja forte no Senhor. Você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Aquelas palavras deram ânimo, irmãos, a Daniel. Deram forças a Daniel. E ele disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceu. Nós só conseguimos a voz de Deus quando nós estamos focados no que Deus fala. Tenha paz, tenha ânimo, seja forte. Ele ouviu, estava caído lá, mas ele ouviu. E aquilo deu força. Então, temos que ter foco, porque se eu me distraio, eu não ouço o que Deus fala. Tem gente que perde, às vezes, é um segundo. Perde a revelação, perde o insight, como diz a pastora Cida agora, só fala de coisas de psicanálise. Insight, até está falando chique. É um insight. O que é um insight? Se dá uma revelação. Ó. Se dormir no culto, perde o insight. Ó, tô igual o pastor Jerry. Perde o insight. Se não vir no culto, irmão, a unção que passou aqui esse final de semana, você não vai ter mais, não. Eu louvo a Deus, está lotado todos os dias da conferência. O povo está sedento e faminto pelas coisas do Espírito. Glória, glória, glória a Deus. Então, Deus está falando, escuta. Às vezes Deus está falando, a gente está distraído, está no outro mundo. É igual uma vez, né? Teve uma irmã lá da nossa igreja em Sintra. A pastora Cidade lembra desse episódio. Não sei se foi a pastora Patrícia, que a gente até achou graça. Mas acho que a Cidade também estava. Irmãos, a gente nunca ri dos outros, né? Pastor não ri, não. Mas aquele dia a gente achou graça da situação. Porque nós tínhamos aqui o apóstolo Gustavo Lara, um homem muito usado por Deus. Ele é da Argentina. Mas, meu Deus, que nível de profundidade que aquele homem tem na palavra. Meu Deus, meu Deus. Eu posso ficar horas, horas e horas ouvindo aquele homem. E Deus deu uma palavra profética para ele entregar para uma irmã da nossa igreja. A irmã estava lá na frente chorando calmamente, né? Assim, tal. Aí ele veio e começou a entregar a palavra. A irmã começou... Caiu no chão. Aí o apóstolo Gustavo falou assim, pastora Cindy não pode falar mais. Saiu, foi falar para o outro. Porque a mulher não ia ouvir, estava caída no chão, gritando. Deus está usando um profeta para falar com você. Depois você chora, grita, esperneia. Eu aprendi isso. Porque senão eu não vou ouvir. Depois eu tenho que escrever o que Deus falou. Ou o que a pessoa me entregou. Porque se for de Deus, vai se cumprir. Se não for de Deus, não vai. Mas eu vou escrever, eu vou anotar. Como é que eu vou anotar se eu não... É isso que Paulo fala. Quando está um orando, o outro tem que ouvir. Porque senão como é que vai falar amém? Amém, irmão. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé.